mais uma videoaula aqui do canal YouTube. Hoje nesta videoaula estarei ensinando como compartilhar uma pasta. Aqui no meu computador eu estou simulando duas máquinas para poder ficar melhor o entendimento. Bom, no dia a dia a gente não temos... Pode aparecer uma situação que você não tem um pendrive, um CD e não tenha como transferir seus dados e arquivos para o outro computador, né? Então você pode utilizar alguns recursos da rede, né? Que a rede oferece isso para você. E só para ficar melhor o entendimento, o que é a rede, né? Dispositivos podem se comunicar e compartilhar informações entre si. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui hoje é compartilhar as informações. Mas sem mais demandas, vamos explicar agora o processo. Aqui nós temos uma máquina com Windows 7 com a aparência de plano de fundo diferente para diferenciar uma a outra, como vocês estão vendo. E agora eu irei criar aqui uma pasta com o nome compartilhamento. Lembrando que você pode fazer isso aqui, para poder fazer esse processo não precisa de internet, como vocês podem ver aqui, não tem acesso à internet. Então pode ficar despreocupados. Bom, primeiramente nós temos que descobrir o endereço dessa máquina. Bom, as pessoas se entendem por nomes, certo? Para uma conhecer a outra, elas se entendem por nomes. Então, os computadores, os dispositivos em gerais, são muito diferentes, porque elas se entendem, desculpe, por números, que é chamado o endereço de IP. Então, cada máquina, dispositivo celular, tablet, tem uma identificação na rede. E para descobrir essa identificação, você vai entrar no CMD e digitar o seguinte comando. Aí você vai digitar o comando ipconfig. E como aqui eu só tenho uma placa de rede, nós podemos verificar aqui que o IP do meu dispositivo é um 926801. E para que isso vai me servir? Quando eu for acessar essa máquina aqui, que é a que eu quero passar as informações, eu vou digitar // e o endereço da máquina que eu vou compartilhar a pasta, que é no caso o 92.168.0.1. Prestando bem atenção aqui para não se confundir. Tem máquinas, notebook, por exemplo, que pode ter mais de duas placas de rede. Então, toma cuidado para não confundir o endereço IP aqui. E esse aqui é um método fácil para descobrir, né? Tem esse método aqui, que você entra em abrir a central de rede de compartilhamento, vir alterar as configurações do adaptador, clica aqui em conexão local e vai em detalhes. Você pode observar lá, ó, que o endereço é o mesmo, 92.68.0.1. Então vamos fazer o seguinte agora. Para poder você compartilhar a pasta sem problemas, você tem que vir aqui, abrir a central de rede de compartilhamento e alterar as configurações de compartilhamento. Vocês vão deixar exatamente do jeito que está no meu aqui. Ativar a descoberta de rede, ativar compartilhamento de arquivo e impressora e desativar compartilhamento de pasta pública, usar criptografia 128 bits. E aqui nós temos essa função, ativar compartilhamento protegido por senha e desativar compartilhamento protegido por senha. Primeiramente nós vamos entender o compartilhamento protegido por senha e depois nós vamos fazer a outra opção. Tendo essas informações como o endereço de IP e a pasta já criada aqui, nós vamos clicar com o botão direito, vamos na guia compartilhamento, compartilhar, e aqui você vai dar permissão para quem vai acessar essa pasta, na verdade. Então, vamos fazer o seguinte aqui, digitar o usuário todos, vai aqui em adicionar,
vai mudar aqui essa permissão, leitura e gravação, compartilhar. Como vocês podem ver, é bem simples. Bom, até então tudo está feito. Agora vamos para a outra máquina lá. Só lembrando, pessoal, que no cenário real é a mesma coisa. Esse programa aqui, o VirtualBox, vocês podem até baixar. Depois eu vou disponibilizar no link na descrição do vídeo. Mas vocês podem baixar na internet. Bom, sabendo disso, nessa máquina aqui, nós vamos digitar um endereço de IP. Que, como nós podemos ver, era 192.168.0.1. E aqui nós estamos acessando o computador 9268.0.1 e as pastas. Bom, como no computador eu criei a pasta no desktop, então eu vou aqui na guia desktop e como nós podemos ver, a pasta compartilhamento está aqui. E é só você pegar o arquivo e copiar para sua área de trabalho no local de preferência. Claro que a depender do tamanho do arquivo, pode demorar a passagem dos dados pela rede. Mas, por exemplo, um arquivo de 10 GB pode demorar até 1 hora de relógio. Então é isso aí, é uma função básica de compartilhar a pasta, reduzindo muito o trabalho de comprar um pendrive, alguma coisa assim. E é só ter paciência mesmo. Aqui é minha máquina real. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Visite a nossa página lá no Facebook. E dê o like aí se eu puder te ajudar. Sugestões. É muito bom, sempre bem-vindo. É isso aí. Muito obrigado. Até a vídeo que vem. Tchau, tchau.